Olá, começa agora o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. Eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra, terapeuta especializada em casais e trauma. Bom, continuando a nossa série sobre tabus, hoje vamos falar de um que chacoalha a sociedade, que é sobre educação sexual. Afinal de contas, educação sexual é distribuir nas escolas um livro que ensina as crianças a transar? Será que é distribuir o tal kit gay? Hã? É? Você não sabia? Chocada para tudo agora. Exato. Eles acham que educação sexual é sobre isso. Mas será que é sobre isso, Má? Nossa, eu tô tão arcaica, que na minha época, primeiro que tinha primário e ginásio, né? Vamos lá. É. Só para situar o povo da minha arcaica aqui. Gente, no máximo que a gente tinha, sabe o que era? Aula de biologia que mostrava um pênis, mostrava uma vagina, mostrava as doenças, colocava medo e acabou. Uhum. Agora, manual, depois eu fui atualizando através de sobrinhos, amigos, assim, né? Tipo, olha, pelo menos já começaram a falar de camisinha. Olha, pelo menos agora. E depois, manual de transar do jeito cis heteronormativo, é isso? Exato, é isso que eles acham. Ah, tá. E depois... Se for fora disso, é o kit gay. Ah, tá bom. Tá Com feio o uma negócio, madeira de hein? piroca ainda. Misericórdia. Gente, a gente precisa falar sobre isso porque a gente ri de nervoso, tá? Sim. Eu lembro também que na escola eu tive, na época, aula de religião Ai. e aula de sexualidade, mas eu também lembro pouquíssimo sobre a aula de sexualidade. No máximo, eu acho que era isso que você falou, ensinar como colocar uma camisinha, Uau. né? Como isso passa pela cabeça da criança de uma maneira muito rápida, né? Eu lembro também de ir, às vezes, fugir de uma aula ou outra. Só que eu era a criança que fugia nerd, assim, a rebelde nerd, né? Porque eu fugia da aula pra ir pra biblioteca. Não é? E ficava lá e tal. Eu lembro das visitas na biblioteca, onde o grupinho, em cima daquele livro de anatomia, né? Falou, olha isso é um genital, né? Não falava genital, né? Mas era só isso que tinha. Menina. E quando explodia, então, os hormônios? Nossa, Pelo amor de Deus, o que fazer com aquilo? Informação nula. nula. Era zero Mentira, vai. Peraí, informação que tinha era da castração, do proibido, do errado, do sujo, do não encosta nisso, não olha pra isso. E o corpo fervendo, assim. E aí, até onde essas coisas ainda continuam trazendo informações só de castração, proibição, sujo, errado? Sim. Ou até de rotular, como você falou, um kit gay aí, né? E é interessante você falar, porque eu lembro até da castração, do medo que se tinha, né, de dar beijo pela escola, porque sabia que havia inspetora, e ia lá e ia dar bronca. Mas, ao mesmo tempo, ó, veio outra memória, que era o tal inspetor safadão. A gente já sabia que tinha um inspetor safadão, né? Não entendia bem o que isso representava, mas era aquele inspetor que dava balinha para todo mundo. E a gente sabia que não podia ficar perto dele. Olha só, mas não sabia o que era o perigo que ele representava. Olha quanto é delicado. Gente, eu tô aqui agora me revirando. Ainda não é no túmulo, mas eu tô. E se uma escola inteira, você tá me falando, vários alunos sabiam dessa informação, como é que os supervisores, coordenadores, diretores... Não percebiam. Não é? Literalmente, parece que o tabu chega a gerar cegueira. Cegueira. Cegueira para não encostar, não olhar, não falar, não educar jamais. Exato. Aí também tem, né, o caso de professores, professoras que geram naturalmente uma projeção da paixão, né? Eu não sei, não lembro se eu tive um professor que eu era apaixonada, mas eu tenho amigos hoje que são professores que relatam a dificuldade de lidar com essas projeções. Do toca, não toca, será que eu posso? Mas aí vem aquela criança sedenta por um abraço. E aí esse abraço já pode ter outra conotação, o adulto que não entende
Que abraço é esse? Se envolve com um aluno ou aluna. Então, a gente não tinha pensado sobre isso, eu não tinha racionalizado sobre como conduzir, mas está vindo. A escola é um universo que pulsa a sexualidade. Claro! Criança é tudo corpo, sensação, sentidos, emoção. É uma pulsação ali, ainda mais quando vai passando assim para as próximas etapas que a montanha-russa hormonal começa a fazer as coisas acontecerem dentro do corpo. Pelo amor de Deus. Sim. Eu tô trazendo situações, né? Para vocês irem se lembrando também, para a gente entender a seriedade que é isso. Crianças grávidas, Sim. né? Não era aquela coisa de polêmica, não sei quem ficou grávida, como assim? E eu também lembro de uma situação onde um menino foi hospitalizado depois de uma briga de ciúmes, por causa de namorada e tal, e ele estava em situação grave na UTI. Então, gente, olha como é urgente, até me arrepia falar sobre isso. Olha quantos casos, só em alguns minutinhos aqui foram pipocando na minha cabeça. Eu, na época, não entendia que isso era sexualidade. Ninguém sentou, de professores a pais, sentaram para conversar com a gente sobre tudo isso. Só foram ficando aqui, ó, na nossa mente. E como lidar? A sociedade diz para você, fique quieta, não lembre de nada, tá tudo certo, tá tudo sob controle, na instituição de um dia lindo familiar, cis, heteronormativo, dentro dos padrões, querida. Gente, e ainda vem com uma fala doce, dizendo qual o lugar certo de se castrar, de se punir, de velar, assim, que você fala, mas como não pode ser certo o que essa pessoa fala se tá tão... uma comunicação tão calma, tão respeitosa, tão amorosa, né? Então, até na Thier, no outro episódio, né, que nós falamos sobre diversidade, falando também do caso da professora, né, que da sua forma amorosa de querer proteger, infelizmente sem recursos, reprimiu a expressão daquele menino e enfim. Então, as violências são muitas, né, casos de crianças também sendo abusadas dentro do celular e os professores captam isso por meio de desenhos, de expressões, de situações. Então, eu acredito que a instituição educação, né, educacional, ela tem o papel de estar muito alinhada com o que é educação sexual de verdade, gente. Então, não tem nada a ver com criar um material ensinando as crianças a transarem. E também, se fosse, né, se a gente está falando com um adolescente que já faz isso, então como fazer isso com amorosidade, com respeito ao outro, à outra, ao outro, né? O que é tudo isso? Os discursos sobre identidade de gênero, os discursos sobre orientação sexual, quem eu amo, quem eu não amo. Então, precisa vir. Ah, mas não, isso é papel dos pais. Mas, né, a gente... Quando engravida, ninguém dá pra gente um manual de como educar uma criança. Então, a gente precisa parar de ficar empurrando um pro outro, né? A responsabilidade é empurra um pro outro, porque ninguém quer olhar, ninguém quer fazer... E a gente chega onde tá. Você falando isso agora, me lembrei até de uma cliente outro dia. Nossa, minha sobrinha menstruou. Queria tanto ensinar para ela sobre absorvente, reciclável, sobre o de paninho, né? Os coletores, sobre como tudo funciona, mas parece que eu não posso, porque eu sou só a tia, né? Então, isso é a obrigação da mãe, da escola, do médico. É só a responsabilidade de uma comunidade. É um olhar de todos, né? Vamos falar assim. Então, esse lugar pertence a todo mundo, caramba. A educação precisa vir de todos os lados. E depois, vamos falar assim, se pai e mãe quer fazer um filtro para fazer um direcionamento, que ele ainda acha que vai ter controle sobre isso, que é uma grande ilusão, ele faça o filtro, então, se responsabilize em fazer o filtro, mas também depois compreenda que esse ser no mundo vai fazer a sua própria escolha. Não adianta você fechar essa criança dentro de casa com as suas informações apenas, porque o mundo bombardeia nos filmes, nas novelas, nos desenhos, nos livros, no celular, né? Porque agora é celular, desculpa aí a época, agora é de celular, aplicativos, né? videogames. Aplicativos, tudo.
Tudo cerceia esse lugar. E é interessante você trazer isso sobre a menstruação, porque ninguém entende que menstruar também é parte desse processo sobre sexualidade. Então é muito rico começar a ensinar a criança, a menina, né, principalmente, porque o acesso aos corpos femininos, a mulher acessar o seu próprio corpo é um tabu também, né, em todos os sentidos. Então, a própria menstruação já é um processo iniciático nesse universo. Então, trazer para meninos e meninas, porque afinal de contas também tem muito trauma de meninos caçoando de meninas por causa de absorvente. Tem muitas histórias nesse sentido. Então, ensinar os meninos, eu falo como mãe de menino, e que eu venho gradativamente, desde que ele era muito pequenininho, falando sobre menstruação, falando sobre gestação, dando pílulas, porque a gente entende que aquela criança ela tem uma fases do desenvolvimento, né? Fases de compreensão. Então eu espero que, né, a mãe aqui fantasiando, né, projetando na criança, mas eu espero que ele seja um menino que seja capaz de ver uma menina desesperada e falar, não, tá tudo bem, vem aqui, eu colaboro, você tem absorvente, o que é isso? E que o menino também possa ensinar a coleguinha, para que não seja aquele motivo de vergonha. Então, eu também já recebi várias clientes que passaram por momentos muito traumáticos com a primeira menstruação e onde a escola toda caçoou, a escola toda demonizou, a escola toda... Então, como fica a autoconfiança dessa mulher? Acabada, no chão. Falo por mim. Foi desse jeito aí, simpático. Bullying, desde dentro de casa, onde eu ouvia risadas, que eu quando menstruei, por exemplo, eu achei que eu ia morrer, porque eu tava sangrando. Né? E o que fizeram foi todo mundo rir, porque eu achei que tava... Porque, ela tá achando que vai morrer, kkkkkk, e continuou ali o bullying, eu, tipo, medo de perder a vida. Exato. Olha que maluco. Pesadíssimo. Então, o quanto ainda existe lugares que cada vez mais levam as pessoas a entrar em contato com o medo da morte, do ser abandonado, de ser rejeitado, porque está entrando em contato com a sua sexualidade, por falta da educação sexual. Então, sexualidade já é um tabuzão e a própria educação sexual tem se tornado ou é vista como algo que peraí. Esses mitos, onde as pessoas utilizam isso para botar medo numa sociedade, ao invés de trazer clareza, né? Clareza sobre como entrar em contato com o corpo do outro, como respeitar, como garantir a dignidade. Então, infelizmente, a gente viu, né, o caso da menina em BH, onde ela foi negligenciada de diversas formas, né? Uma menina que estava numa situação de vulnerabilidade, ali bêbada e tal. Ser deixada para trás por um homem que foi o Uber lá, deixou ela na calçada às 3 horas da manhã, gente. Não deixaria nenhum homem, né? Quanto mais uma mulher. Então não é qualquer ser humano que você despeja na calçada porque você tem que ir lá ganhar dinheiro, porque se não dá para deixar a menina na casa, que levasse para um lugar para dar assistência. Então, ela foi negligenciada de múltiplas formas. E aí é papel de todos cuidar de todos. Não é só cuidar a mulher, é cuidar da criança, é cuidar do idoso, é cuidar do homem, é cuidar da comunidade LGBT. Onde que tá o cuidado? Até o cuidado virou tabu, né, na verdade? Ai, peraí, gente. Dissocia. Né, porque esse caso... Assim, eu tive 2 amigas que entraram em contato por causa que mexeu com os códigos de abuso, né? Porque tinham sido abusadas. E aí a gente acabou indo estudar, ler mais ainda o caso, né? Às vezes as pessoas estão colocando o coitado do Uber como o bicho-papão. Mas é que nem você está falando aí do cuidado. O amigo que botou ela dentro do Foi Uber. todos. Aí o amigo entrou em contato com o irmão que estava dentro do apartamento para receber ela e falou, olha, eu tô te dando o trajeto, o telefone para ela chegar aí e você receber ela. O irmão, né? O amigo fez isso falando pro irmão dela. Sim. Ela chegou, era a portaria de um prédio. Sim. O porteiro não fez nada, o irmão não atendeu a porra da ligação. Então amplia. Cara! Os grupos feministas têm falado também disso. Foi uma série de abandonos. Exato! Então vai, respira grande. Pode ampliar.
Como é que você quer que retoma? Aí você fala, e o curioso, sei lá, Tá. e o mais triste é que foi uma série de abandonos. Deixa eu me recompor, que também mexe comigo. Nossa, você tá falando de abandono e de não cuidado. Então, eu vou trazer esse caso ampliando, assim, a negligência de abandonos e de não cuidado que existiu com esse ser humano, né? Primeiro, um amigo viu a moça naquela situação, colocou ela dentro do Uber. Primeiro, porra, por que ele não acompanhou ela até em casa? Então, pra mim, já iniciou um abandono aí. Sim. Tá bom, mas não, ele ligou pro irmão que tava no apartamento, que ia poder receber, tarará, tarará. Então tá, deixou para esse irmão o cuidado de saber que ela compartilhou o link, que ela tava fazendo o percurso até cá em casa, e falou, ó, ela vai chegar aí, então você vai acompanhando e recebe ela aí. Ela chega, o Uber liga pro irmão, fulano, né, ela tá aqui. Ninguém atendeu o cara do Uber. Nem sei se é Uber, mas do cara do aplicativo que levou ela. O irmão não atendeu. Aí ela foi deixada na portaria de um prédio, onde o motorista pediu pro porteiro também receber ela. Olha, mais um abandono, não receberam ela. E aí vai seguindo, assim, uma série de lugares de todo mundo fazer assim, ó, batata quente, porque tá bêbada, porque isso, porque aquilo, vamos lá, vamos abandonar. Pai amado, é uma série de abandonos e não olhar para vulnerabilidade. Sim. Aí tem lugares ainda que colocam, mas olha lá o que ela fez com ela, porque a história do tipo, tá usando saia curta, pediu para ser abusada, né? É isso. Senhor! E aí a gente entra na outra caixinha, né? De que não é assim que uma mulher se comporta, não é assim que a mulher da nenê, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. E ela que lide com os problemas dela. Então, né, que ponto chegamos? Isso é um reflexo, não essas pessoas, porque eu acredito que elas vão carregar com elas mesmas a culpa por um longo tempo, e eu sinto muito, mas ao mesmo tempo que isso sirva de exemplo para toda uma sociedade, se responsabilizar pela vida de verdade. Não adianta ficar falando, não aborta, não sei o quê, bate no peito que é a favor da vida e não poupar uma vida que está diante de você, não cuidar. Então, olha a importância que é quebrar tabus. A importância que é ir além. E eu, como terapeuta de mulheres, é muito triste para mim ter que virar para uma mulher, como eu sou, e eu sei das dores e delícias de ser mulher, e falar, gata, você tem a liberdade de beber, mas você também precisa se responsabilizar por si mesma, porque ninguém vai cuidar de você. Então, é muito lamentável. Na minha sociedade dos sonhos, todo mundo ia cuidar de todo mundo. Mas eu preciso ainda virar para uma mulher que passou por uma série de abusos e falar como a partir de hoje você vai cuidar desse corpo, como você vai se proteger, como você vai se poupar dos excessos, como você vai garantir sua segurança de diversas formas. Porque é meio que ter que fazer um treinamento do BOP para você sobreviver. Sobreviver, não é viver. Ameaças de vida. Ameaças de vida. Por falta de educação. E ainda assim, sempre estamos vulneráveis, né? Porque não adianta você colocar, se blindar de todas as formas, a vulnerabilidade tá ali. E vai encaixar... Por que a gente está falando de tudo isso? É que tem a ver com a educação sexual, com esse lugar, mas até quando vai existir o lugar de que um corpo feminino, estando em vulnerabilidade, estando inconsciente, independente de como ele está disponível para um homem usar sem a permissão e o consentimento dela. Exato. Até quando? Ele não é diferente de nenhum playboy que faz isso numa balada. Porque também, quantos casos já aparecem pela gente de Boa Noite, Cinderela, né? Então, não é só olhar para a cara do cara e falar, é um pobre, é um doente, é um coitado. E também colocar o agressor, né, os agressores, esses devoradores, como ali com um rótulo, né? E achar que é o pobre, que é o doente, que é o preto. Então, a gente precisa falar disso também, porque o racismo chega nesse espaço, né? E que ele não é diferente de nenhum playboy, de nenhum engravatado que faz o mesmo com as mulheres. Então, é sobre isso a educação sexual, sabe? É porque quanto menos se fala, mas eu posso ir agindo e falando assim, mas ninguém me falou nada, ninguém me ensinou nada. E é muito conveniente os pais
também que não querem, não todos, tá? Mas eu falo por também já tá na pele daquela que foi abusada dentro de casa, assim como avós abusam, pais abusam, tios abusam, irmãos abusam. Então a própria família não quer que isso chegue, né? Então a gente precisa ficar muito alerta a essas resistências sobre não levar a educação sexual para as escolas. Porque aí não chega informação, eu não sabia o que estava passando, não tinha, eu não sabia que eu precisava comunicar, eu não sabia o que estava acontecendo, não via uma psicóloga, alguém ali falando disso e falar, vamos conversar sobre isso, tem aqui um lugar para denúncia, nem sabia o que estava acontecendo. Então é muito urgente que a gente entenda como construir, com certeza tem, não sou pedagoga, mas a gente precisaria se reunir e se unir para entender como levar isso para as escolas, como falar disso com muita amorosidade e criar e que a sociedade pública, né, a sociedade pública, assim, os políticos, o governo, nos dê esse amparo para falar disso, porque a gente começa a falar de sexualidade, é denunciada, né? A gente fala isso para adultos, é denunciada. Imagina para crianças. Então, o poder público é o primeiro que tem que nos blindar tipo, comprar essa guerra, porque é uma guerra. O poder público te denuncia, meu bem. Exato. Ele mesmo faz isso com você e te massacra. Exato. O que a gente está querendo eu não estou aqui brigando para que o professor compre a briga e que ele que resolva a parada, que o poder público resolva. Não. A gente está dizendo todo mundo precisa se responsabilizar em criar uma cartilha de possibilidades de trazer consciência, luz para esse lugar, porque senão os abusos, os massacres, a vida exposta, né, a perda através da morte e da violência continuem por falta de educação sexual. Então, educação sexual vai ficar em tipo, eu vou falar para você o que é transar, quem pode, quem não pode. Não. E a cartilha sobre diversidades, e a cartilha sobre prazer, e a cartilha... É muita coisa. Sim. Então não dá para continuar negligenciando, né? Sim. É cada um fazer a sua responsabilidade com o poder que tem, né? E ir abraçando essa causa que é em relação... É ser a favor da vida. Exato. A gente já trouxe diversas pautas. Como a gente trouxe sobre diversidade, como feminino, como masculino. Muita gente morre... vamos quebrar esse tabu? Falar? Muita gente morre por causa das temáticas da sexualidade. Uhum. É do feminicídio, todas as pautas que envolvem o feminicídio, é a comunidade LGBTQIA+. E aí, se a gente for tirar, fora roubo, né? Quantos % das mortes que a gente tem diariamente tem a ver com sexualidade? Uhum. Tem a ver com falta de educação sexual. Deixa eu até respirar. E se você passou como nós por um processo de não educação, o Pode Prazer tá aqui agora para dizer, abra teus olhos, abra tua mente, respira e vai buscar informação e comece a sua autoeducação, pelo menos. Quebre esse lugar de cegueira, de não consciência, para que você também possa começar a cuidar de você, né? Começa é de dentro para fora, né? A cuidar de você, e aí olhar para os seus amores e afetos, as pessoas que estão em volta, e plantar essa sementinha, buscar recurso, buscar informação. Não é à toa que a gente veste a camisa, literalmente, do Biotantra, porque não é só sobre prazer, não é só sobre falar de uma cultura incrível, né? É sobre levar a educação sexual para as pessoas, sobre levar consciência e aos poucos a gente semear, né? Então tem retiro, tem atendimento, tem formação completa, tem formação... Gente, tem todas as possibilidades para vocês começarem a entrar em contato com esse tema e tirar todas as dúvidas. Tem aqui o podcast que vocês podem compartilhar com todo mundo e vendo ali todos os episódios, tá aí, tá free, tá ao alcance. Então, informação a gente está tentando a todo momento gerar e possibilidades. Respirem grande, quebrem esse tabu que é ouvir, falar, pensar e refletir sobre sexualidade. Exato. Fechamos? Então, curta, compartilhe, acompanhe a nossa agenda, acompanhe esse movimento lindo, deixem perguntas aqui embaixo e quem quiser também colaborar com o nosso podcast, também pode entrar em contato aí pelos telefones, né, pelo pessoal do Novo Dia.
e colaborar até financeiramente para poder manter, né, esse projeto, porque ele tem uma vida longa. Para que mais educação chegue sexual a todo mundo, porque pode ter prazer, é necessário poder ter prazer, porque de trazer a educação sexual já traz um prazer tão grande. Então, por favor, vamos mais longe. Então esse foi o Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido.